Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Renata, eu sou bolsista do projeto PIBID pela Escola Municipal Santa Cândida e nessa videoaula a gente vai ver as principais medidas de resumo na estatística, que são a média, a mediana e a moda. Então, primeiramente, a gente tem aqui o conceito de média. A média ela é calculada da seguinte maneira: soma-se todos os valores informados e essa soma é dividida pela quantidade de valores somados. Parece um pouquinho confuso assim no início, mas a partir do exemplo a gente vai ver que não é tão complicado assim. Temos aqui o nosso exercício. Evelyn, Cecília e Alexandre são irmãos e decidiram doar os brinquedos que não gostam mais. Qual a média de brinquedos doados por esses irmãos? Então, no primeiro passo, nós vamos somar a quantidade de brinquedos doados. A gente tem essa informação aqui no gráfico. Então, quantos brinquedos a Evelyn doou? A Evelyn doou 8 brinquedos. Quantos brinquedos a Cecília doou? Cecília doou 5 brinquedos. E o Alexandre doou 2 brinquedos. Então, a gente tem aqui 8 mais 5 mais 2 é igual a 15. Segundo passo, nós vamos dividir essa soma pela quantidade de irmãos. 15 dividido por 3 é igual a 5. Achamos aqui, através dos nossos cálculos, que a média de brinquedos doados entre os irmãos é 5. Aqui a gente tem uma marcação no gráfico para ver onde que essa média aparece. Então, vocês podem ver que aqui a Cecília doou exatamente a mesma quantidade de brinquedos que a média, a Evelyn doou 3 brinquedos a mais, enquanto o Alexandre doou 3 brinquedos a menos do que a média. A gente pode fazer esse primeiro passo e o segundo passo, ou a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Tem a fórmula, então a média é igual à soma dos valores apresentados dividida pela quantidade de valores somados. Outra medida de resumo é a mediana. O que é a mediana? A mediana é o valor central. Se a gente tiver uma quantidade par de valores, a gente vai ter que buscar a média entre os dois valores centrais. Vamos ver isso no exercício. Qual a mediana das páginas que Juliana leu por mês? Então, a gente tem aqui a quantidade de páginas lidas durante 6 meses de um ano. Então, o primeiro passo vai ser colocar os valores apresentados em ordem crescente, do menor para o maior. Lembrando que se você não fizer isso antes, a chance de errar é imensa. Então, a gente tem aqui 80, 80, 90, 110, 110, 130. Então, para a gente ter um valor central, a gente precisa ter a mesma quantidade à direita e à esquerda desse valor. Então, vamos localizar esse valor central. Aqui vocês podem ver que tem 2 valores à esquerda e 2 valores à direita. A gente vai precisar tirar a média, da mesma maneira que a gente viu no exercício anterior, entre o 90 e o 110. Então, 90 e 110 dividido por 2, dessa vez usando a fórmula para a média, é a mesma coisa que 200 dividido por 2, que é igual a 100. Essa que é a nossa mediana. A última medida de resumo que a gente vai ver nessa videoaula é a moda. A moda é bem simples, é o valor que aparece mais vezes. Agora, nesse exemplo, a gente tem a mesma tabela com uma pergunta diferente. Qual a moda das páginas lidas por Juliana durante o semestre? Então, a gente pode usar a ordem crescente que a gente montou no exercício anterior. É recomendado, mas aqui já não é tão necessário quanto para calcular a mediana, se a gente tem aqui uma quantidade pequena de valores. Então, a gente tem o 80, 80, 90, 110, 110, 130. Então, a gente tem 2 valores que aparecem 2 vezes, que é o 80 e o 110. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente chama o conjunto de valores de bimodal. Então, se só tivesse um valor que aparecesse a maior quantidade de vezes, a gente teria apenas um número para descrever a moda. Nesse caso, a moda é 80 e 110. Importante lembrar que tem que responder os 2 números, não dá para escolher só um deles. Então é isso, essa videoaula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários.